Estamos em 2021. Há mais de um ano, a realeza de um vírus coroado revelou a pandêmica ignorância que transformou o Brasil no epicentro mundial da pandemia de Covid-19. A dor da despedida de centenas de milhares de vidas se soma a uma perda de sabedoria imensa, impossível de mensurar. Nesse contexto, vigorosas raízes, cultivadas na soma de experiências, desenham os rumos que nos permitem esperançar. Com base nas conquistas de nossas ancestralidades, reverenciamos a revolução do amor. Zé da Terreira, na cadência do tambor. Tambor é vibração, é corpo, é alma, é integridade. Tambor é indivíduo e é comunidade. Os tambores transmitiam recados a grandes distâncias na Nigéria. Os tambores foram proibidos nos Estados Unidos e reprimidos no Brasil, mas resistiram, transformaram, enraizaram. Tambor é canto de celebração. Tambor pode ser pausa de luto e poder de luta. Nas ruas de Porto Alegre, as batidas de um determinado tambor há muitos anos celebram a potência das possíveis revoluções. Salve o tamboreiro! Meu nome é José Carlos Gonçalves Peixoto da Silva. Aqui em Porto Alegre sou conhecido como Zé da Terreira, porque na década de 80 e no começo da década de 90, trabalhei bastante com a Terreira da Tribo. Em 1945, na cidade de Rio Grande, nasceu o Zé da Terreira. Nesse mesmo ano, o mundo celebrou o final da Segunda Guerra Mundial. No Brasil, anistia para pessoas condenadas por crimes políticos, fim da ditadura de Vargas e fortalecimento de ações da comunidade negra, cujos tambores ecoaram alto no Rio Grande do Sul. Esse turbilhão político resultou em questionamentos e lutas por muitos lugares. Em Rio Grande, enquanto o Zé lá crescia, em 1950, aconteceu o massacre da linha do Parque, no dia 1º de maio, quando operárias e operários foram violentamente reprimidos pelo poder policial por fazerem reivindicações após comemoração pelo Dia do Trabalho. Possivelmente, essas raízes sócio-históricas ecoam no cunho político e pedagógico do trabalho do Zé da Terreira. Essa contradição da sociedade não tem como deixar de apontar isso. Isso traz um desconforto, me traz uma insegurança, um medo na realidade. Uma das grandes coisas que propulsiona a minha mente é o medo, a ansiedade, a angústia. A sociedade é patológica, há uma ansiedade de consumo. As pessoas, nós não temos... Eu falo isso, me incluo também nisso. O ser humano parece que, tipo assim, porra, agora eu tô aqui. A gente precisa ter mais gravidade, ser mais gravitacional, tá num lugar assim. Com medo, angústia, desejo, coragem e arte, o Zé se mudou para a capital gaúcha em 1963. Em plena ditadura militar, começou a estudar teatro. Em 1969, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mesmo sabendo dos riscos que corria neste momento de violenta opressão das liberdades de luta e de expressão. Só que, claro, a gente não se desloca para os espaços que a gente quer se deslocar. A gente não fica só nos camarins que a gente quer ficar. E aí você tem o ideal de ser alguma coisa, entre aspas, mas tem que dialogar com outras coisas. E aí fica tudo muito complexo, né? O ser humano fica mais complexo. Nesta complexidade de espaços, ideias e possibilidades, em 1970, o Zé foi para o Rio de Janeiro, onde ficou até 1984. Lá ele foi destaque no programa de televisão mais popular da cultura de massa do momento, o Cassino do Chacrinha, o que resultou no convite para atuar na primeira montagem brasileira da ópera rock Hair. Ser músico não é mole, porque é estudo. Ser ator não é mole. Não é só um lance de ser famoso, querer ser a Marilyn Monroe, James Dean. É porrada pra caramba, e fora as responsabilidades éticas. Nessa construção, sua participação no grupo Tá na Rua, na década de 1980, é bastante relevante. O grupo Tá na Rua é um grupo de teatro de rua que tem sede no Rio de Janeiro e atua sob a direção de Amir Haddad desde 1980.
Seus espetáculos priorizam a improvisação e a integração com o público, com a intenção de promover a expressão artística da cidadania. A proposta é construir uma atuação social transformadora, por meio de uma linguagem popular, sensível e irreverente, que ecoou nas escolhas estéticas e éticas feitas pelo Zé a partir de então. Em 1984, de volta a Porto Alegre, ele passa a integrar o grupo Oi Nós Aqui Través, cuja sede, Terreira da Tribo, passou a compor o nome com o qual ele ficou conhecido. Trabalhei durante uns 10 anos com a Terreira da Tribo. Né? Viajei com eles, participei de festivais. E na verdade, o que eu fiz muito com a Terreira da Tribo foi teatro de rua. Foi teatro de rua que eu fiz com a Terreira. Fiquei conhecido em Porto Alegre por causa desse teatro de rua que eu fazia junto com a Terreira, usando o meu tambor, né? Usava muito o tambor. Antes disso, eu tive eu trabalhei com o pessoal do Tá na Rua, no Rio de Janeiro, com a Amir Haddad, que é uma figura conhecidíssima do teatro de rua do Brasil todo. Não só o Amir é conhecido no teatro de rua e também é conhecido no teatro tradicional. Tipo, ele dirigiu a Renata Sorrah, já dirigiu shows do Ney Matogrosso. Quando Tá na Rua, no Rio de Janeiro, eu aprendi, foi uma escola para mim no Rio. Isso no começo da década de 80. Quando eu cheguei em 84, comecei a me aproximar da Terreira da Tribo, que também tinha essa atividade de teatro de rua. Então, ali na Terreira da Tribo foi, digamos assim, foi onde eu depositei a experiência que eu tive com o pessoal do Tá na Rua, do Amir Haddad. E a partir dali, eu com a Terreira da Tribo praticamente, eu só fiz teatro de rua, não fiz teatro de sala. A tribo de atuadores Oi Nós Aqui Través atua em Porto Alegre desde 1978, realizando impactantes trabalhos comprometidos com distintas questões sociais. No Oi Nós, destacam-se as atuações do Zé nos espetáculos Teon, A Exceção e a Regra e a história do homem que lutou sem conhecer seu grande inimigo. O Zé da Terreira reconhece que o papel social da arte está vinculado à sua especificidade de comunicação por meio da fruição estética. Para ele, se o caráter político do trabalho virar discurso panfletário, ele perde a sua essência e fica uma coisa chata, que dilui a química com o público. Na sua compreensão, as imposições de mercado também podem ser fatores artisticamente comprometedores. Então, o olhar é cultural, né? O olhar a pessoa, o olho não é só um aparelho físico por onde entram as imagens. Quem está olhando tem uma história por trás. Então, o olhar é cultural. O olhar é uma coisa dramática. O Zé não romantiza o papel social da arte, mas reconhece a sua força na construção de distintas formas de atuar no mundo. As percepções culturais, paradoxalmente, podem reforçar e naturalizar o status quo, ou, ao contrário, revelar as contradições da sociedade e promover raízes emocionais alternativas vinculadas a percepções conscientes sobre a complexidade social. O ideal da arte ficou misturada com o comércio. Mas tem artistas ainda que trabalham a arte do ponto de vista do ser humano, de trazer valores para a sociedade, como um instrumento de pedagogia, como um instrumento de aviso. Além da atuação performática, a produção musical do Zé merece destaque. Ele e o seu inseparável tambor marcaram o compasso de shows de sucesso, como Césio 137, Tiro ao Álvaro e África Brasil. Em 2002, lançou o CD Quem Tem Boca é Pra Cantar, contando com composições de grandes nomes da música popular gaúcha, além de uma canção de sua autoria. Dentre outros trabalhos, sua multiplicidade artística também esteve em cena com o grupo de teatro de rua Oficina Perna de Pau, no filme Casa Afogada, na performance solo de teatro de rua Cartagena e no Bloco da Laje, onde, dentre outras coisas, protagonizou o clipe O Que Tu Tem, Cidadão?
relação do Zé com a arte tem um fundo filosófico que é mobilizado pela sua capacidade de acreditar que um mundo melhor é possível. A consciência e a imaginação de novas realidades são fundamentais nesse processo. Poderia viver sem os partidos políticos? Como é que seria isso, né? Como é que... Ou a sociedade não tem jeito, ela não vai escapar da mentira. Hoje, o Zé da Terreira mora na casa do artista riograndense junto a outros importantes nomes da cultura gaúcha. O reconhecimento à sua trajetória lhe valeu o Prêmio Corpo Santo da Câmara Municipal de Porto Alegre no ano 2000 e, em 2009, o Prêmio do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional Personagem do Centro de Porto Alegre. Em 2012, foi homenageado no 4º Festival de Teatro de Rua de Porto Alegre. Sou o tambor no meio da rua. Vibra, movimenta, desestabiliza, gera potência na urgência da pausa para pensar, na emergência da pressa de transformar. O tambor para, o tambor toca, o tambor ritualiza a rua, ritualiza o cotidiano desprovido de magia e consciência. O tambor é o grito, é o jogo, é ciência na essência da cadência do tambor, da presença do homem, performer, profeta profano, para muitos, pirado, para mundos, sagrado, no ato de amor que generosamente desnaturaliza a estrutura desigual e estrutura a ruptura da cultura de exploração, no ritmo da marcação sincopada que se espalha no ato revolucionário, no grito irreverente da arte nua e crua na rua, na mais séria, artística, política e pedagógica brincadeira do trabalho do Zé da Terreira. Desde o útero, a musicalidade elementar materializa os primeiros sinais emocionais e culturais que, após o parto, levam a criança do conhecido ao desconhecido, do conhecido ao desconhecido, caminho a percorrer por toda a vida. Quanto mais tempo de experiência, mais oportunidades de converter conhecimento em sabedoria. Sociedades sábias respeitam e celebram a vitalidade de suas profundas raízes, por meio da capacidade de amar, lutar, emocionar e esperançar.